Olá pessoal do canal Brasil Notícias, muito boa tarde para vocês, eu sou o Rigo Fagundes. Hoje é dia 10 de janeiro de 2020, na descrição do vídeo você vai encontrar o link para essa matéria. Você que curte o nosso canal, gosta do nosso trabalho, quer dar aquela forcinha pra gente, na descrição do vídeo também tem uma forma de você colaborar, ser um apoiador e contribuir com o nosso trabalho. Gente, é o seguinte, lembram daquele programa Mais Médicos, que o PT e Cuba diziam que era uma maravilha, que era um trabalho muito benéfico? Então, a ONU deu um parecer sobre ele e está longe de ser o que a esquerda brasileira, junto com a ditadura cubana, propagavam para nós. Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, aperta o sininho das notificações. Na descrição do vídeo, você que quer participar da campanha para registrar o Aliança pelo Brasil, dá um pulinho aí, você vai encontrar o link www.aliancapelobrasil.com.br. Você vai entrar, você vai preencher todos os formulários bonitinho, no final gera a ficha, imprime, corre no cartório de notas, reconhece firma na frente do escrivão lá e assina. Depois você vai rapidão nos Correios ou no cartório eleitoral e aí já era. Lembrando que não pode ser filiado a outro partido, tá? Gente, é o seguinte, vamos lá. Olha só. ONU classifica missões de médicos cubanos como trabalhos forçados. É isso mesmo, aquele trabalho que os médicos cubanos vinham fazer aqui no Brasil, em outros países, que eles diziam, não, é para ajudar. Então, não tem nada de ajuda, gente. Vamos lá. A ONU classificou as missões de médicos cubanos em outros países, como o extinto Mais Médicos, como trabalho forçado. A posição da ONU ocorre em resposta a uma denúncia enviada em maio pela ONG espanhola Defensores dos Prisioneiros Cubanos. As condições de trabalho relatadas podem ser consideradas trabalhos forçados, de acordo com os indicadores estabelecidos pela Organização Internacional do Trabalho. Olha só como é que é, né? A exploração faz parte dessa cultura cubana. O trabalho forçado constitui uma forma contemporânea de escravidão, afirma o documento assinado por, aí o nome é invocado, Urmilo Bolla, relatora especial sobre formas contemporâneas de escravidão, e Maria Grazia G. Marinaro, relatora especial sobre tráfico de pessoas. Além dos médicos, a classificação inclui trabalho de outros profissionais, como professores e artistas. Todos, né, ligados ali ao regime ditatório de Cuba. Um dos efeitos da definição da ONU é que ficará mais difícil para governos de 67 países justificarem as parcerias com Cuba. O próximo passo da ONG será enviar o documento da ONU para as embaixadas dos países que ainda mantêm missões cubanas. Logicamente, isso vai fazer com que muitos governos revisem a maneira como esses acordos foram feitos para evitar o trabalho forçado, diz o advogado Javier, diretor da ONG Defensores dos Prisioneiros Cubanos. Outra consequência pode se dar na arena do direito internacional. Ao classificar as missões médicas cubanas como trabalhos forçados, a ONU ajuda a avançar a acusação de que fizemos contra a ditadura na Corte Penal Internacional, diz o advogado. Também esperamos que a União Europeia passe a cuidar do assunto. Com a eleição de Jair Bolsonaro em 2018, a ditadura de Cuba retirou seus médicos do Brasil. Desde então, os governos do Equador e da Bolívia cancelaram os acordos com Cuba. E aí encerra a matéria. Gente, vamos lá. Como que funciona a contratação do médico cubano? O cara lá em Cuba ganha em torno de 300 reais mensais, médico cubano, em torno disso, 16 mais 8, em torno de 300 a 350 reais, vamos dizer, convertido para o nosso dinheiro. Ele vinha para o Brasil com uma promessa de ganhar mais. Bom, você ganhar 3 mil reais, 2 mil e poucos reais, comparado com 300, é lógico que é uma fortuna para eles, né? Mas na prática não é uma fortuna, é uma exploração. Por que é uma exploração? Porque a promessa dizia que eles ganhariam esse valor, né? Que era aí no caso, agora seria o que? Com um dólar, né? No valor seria em torno de 4 mil reais, né?
que seria, na época, parece que era $1.000 que eles iam ganhar aqui. Então está em torno de 4 mil hoje, arredondando aí com os valores atuais. Só que Cuba ficava com outra porcentagem maior. 75% do valor total ficava com Cuba. Ou seja, esse $1.000 que o cubano recebia, na verdade, era só 25% do total pago pelo Brasil pelo serviço. Ou seja, o médico cubano recebia 25%, o cara que trabalhava, o cara que ficava lá, que fazia tudo, 25%, e o governo cubano ficava com o restante, que era os 75%. Aí vem, o médico cubano não poderia trazer a sua família para cá. Uma proibição imposta, uma cláusula imposta pelo governo cubano. O cara não poderia sair da cidade onde estivesse prestando serviço. E tinha olheiros para isso. Então ele estava preso, ele não era um cara livre, não pode ter a família, não pode sair da cidade, né, onde trabalha. Enfim, então você vê, 3 coisas interessantes. O cara não tem o seu salário pago dignamente, no total. O cara não tem liberdade para sair, né? E o cara não pode ter a sua família por perto. Então isso aqui, gente, ninguém trabalha nessas condições. Sem contar que a gente sabe que boa parte dos cubanos que estavam no Brasil não eram médicos, né? Ou eram médicos, mas que na verdade a ideia era uma infiltração de agentes cubanos no Brasil. Mas eu falei, mas o cara não tinha curso de medicina? Pô, lá em Cuba, a faculdade que mais predomina é medicina. Sabe por quê? Porque lá você não pode fazer gestão empresarial, lá você não pode fazer nada relacionado ao setor financeiro, porque lá não tem empresas, lá é tudo estatizado, lá o cara não pode empreender um negócio próprio, porque lá tudo é estatizado, você trabalha para o governo. Então a única coisa que mais se tem em Cuba, né, acessível ao povo, é a faculdade de medicina. Lá você tem mais médicos do que doente. Acho que é o país que deve não sofrer, não deveria sofrer com problema de doenças, né? Porque é o país que mais médicos tem. Ó, trocadilho, né? Mais médicos tem. Enfim. E aí, por essas condições e outras condições em outros países, que também há mudanças em acordos de outros países, né? A ONU, através dessa ONG, entendeu que esses trabalhos são forçados. Então, é isso daí que o governo petista defendia no Brasil, a exploração de pessoas, de cubanos. Alguns eram explorados, outros faziam parte da pilantragem, né? Os que vinham para cá não com interesses de ajudar o Brasil, mas com interesse de se filtrarem aqui para um futuro golpe, como a gente viu, por exemplo, na Bolívia. Cubanos, olha só, cubanos, inclusive até isso foi uma das questões que fez com que o governo boliviano encerrasse o contrato lá com Cuba, né? Foram pegos 4 pessoas que faziam parte de uma brigada médica lá. Das 4, 2 tinham, uma tinha o curso de medicina, 3 não. E o que eles estavam fazendo? Foram pegos com dinheiro, pagando para bolivianos fazerem protestos contra o governo interino, né? Fazer protestos a favor do Evo Morales contra o atual governo que expulsou o Morales de lá. Então era isso que eles iam fazer aqui no Brasil, queriam fazer aqui no Brasil. Você vai lá no Chile, por exemplo, né? Nós pegamos lá o que? Venezuelanos, né? Inclusive cubanos foram pegos, agentes cubanos e venezuelanos, infiltrados no meio da massa de população de jovens naqueles protestos, ateando fogo em estação de metrô, essas coisas. Então, é para isso que eles servem. E era isso que ia acontecer aqui no Brasil, se infiltrarem aqui. A ideia era pegar a nossa juventude doutrinada, colocar nas ruas para servir como massa de manobra, e os agentes cubanos fazerem o restante. Endossar o caldo, estimular e por aí vai. Então tá aí, gente, né? O nosso tão querido Mais Médicos defendido por Dilma Rousseff e Lula nada mais era
do que uma exploração de cubanos, considerado como trabalhos forçados. Canal Brasil Notícias. Fui. Bolsonaro veio e fez a diferença. É assim que um bom governo trabalha.